povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Nós pegamos esse versículo de acordo com a direção de Deus no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é o livro que descreve o triunfo final de Cristo, de acordo com os propósitos de Deus. As pessoas às vezes têm uma visão de Apocalipse, que é um livro de castigo, de horrores, porque leem sem entender o contexto, porque aquilo não é para os que creem, não é para os justos, não é para os remidos. O livro de Apocalipse mostra o fim de Satanás, dos seus demônios e infelizmente daqueles que decidiram seguir o mesmo caminho. Ou seja, decidiram seguir o caminho renunciando à graça, renunciando ao amor de Cristo, renunciando à obra da cruz. Então o Apocalipse não é para os que creem, não é para os remidos, não é para os salvos. E além disso, o livro de Apocalipse deixa bem claro todo o triunfo e o poder de Cristo sobre o mal. Todo o manifestar do poder regenerador da obra de Cristo e tudo que ele conquistou com esse poder. Então é um livro que marca a vitória, a consumação plena da vitória de Cristo, findado o período da graça. E é por isso que quando lemos aqui no versículo 9 e 10 de Apocalipse 5, diz ali que havia um canto, havia uma alegria, estavam entoando uma adoração, se regozijando, manifestando essa vitória, porque ali estava presente aquele que tinha poder de abrir o livro, abrindo os seus selos, para que fosse conhecido aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, de todas as tribos, povos, línguas e nações, e o que sobre eles foi consumado, estabelecido, porque em Cristo Jesus se tornarão reinos e sacerdotes para todo o sempre. E por que esse triunfo manifesta a glória e a grandeza de Cristo? Porque o seu sangue operou esse resgate, gerando para Deus uma nação santa, um povo escolhido, um povo remido, um povo salvo, um povo que ele chama pelo seu nome. E muitas vezes a gente se limita apenas a entender a salvação. A salvação não é um fim em si. A salvação é o início do processo. Porque a salvação é a partir do momento que reconhecemos Jesus como Filho de Deus, o Verbo vivo, poderoso e eficaz, que se fez carne e manifestou a glória de Deus, revelando a verdade de Deus e trazendo com ele a obra necessária para promover salvação. Mas isso é a porta de entrada. Tem mais, porque o que Cristo promoveu para mim e para você é salvação, é senhorio, é reino, é sacerdócio. É muito mais amplo. E quando ele disse naquela cruz, está consumado, ele liberou a plenitude de tudo que Deus designou através dessa obra.
E para nós começarmos a entender, eu queria explicar para vocês 3 tópicos, 3 pontos que são o alicerce da salvação, que são o alicerce da minha e da sua vitória contra o pecado, contra a morte. 3 pontos que são o alicerce da construção da nossa vida. Agora não mais como pecadores, mas como filhos de Deus. Esses 3 pontos se chamam justificação, redenção e propiciação. Diga comigo: justificação, redenção, propiciação. Essas 3 coisas, Cristo concluiu, executou, realizou na cruz, para que nós tivéssemos acesso à plenitude de Deus na nossa vida. Por que era necessário ele fazer a justificação, a redenção e a propiciação? Aí nós precisamos entender primeiro o que essas 3 palavras significam dentro do contexto bíblico. Porque se você pegar no dicionário trivial, ela vai ter uma conotação diferente na questão da sua significância dentro da questão da língua portuguesa. Mas se você pegar e analisar pela palavra hebraica, você vai entender por que no português foi colocado essas palavras. Então eu vou dar o significado bíblico, o significado dentro do contexto bíblico. Justificação é um termo legal, retirado dos tribunais. Amém? É por isso que Paulo fala sobre isso. Paulo, quando fala da justificação, ele fala dentro do contexto dos romanos. E os romanos eram o exército mais poderoso na época. Tanto é que eles tinham o domínio de praticamente todo o território da Europa. Certo? Então Paulo falava numa linguagem que eles pudessem entender, e ele fez a correlação na questão dos tribunais. Então esse termo foi extraído dos tribunais. O que isso significa dentro do contexto do tribunal? O que seria justificação? É aquela pessoa que é justificada mediante a sua inocência declarada diante da acusação que lhe foi imposta. Entenderam? É uma pessoa que vai para um júri, que vai para diante de um tribunal com uma acusação contra ela, e o advogado de defesa, chamado Jesus Cristo, operando ao seu ofício de advogar perante Deus, faz com que essa pessoa seja inocentada. Entenderam? Ficou mais fácil assim? Amém? Então isso é justificação. Ser inocentado de uma acusação que havia sido imposta. O que seria redenção? Redenção é um termo retirado do mercado de escravos. Você sabe que na época de Jesus se vendiam pessoas. Lembram da história de José? José foi levado para o Egito como escravo e foi vendido no mercado público, tá? E Potifar o comprou, certo? E tendo-o comprado, o levou para casa como seu escravo. E José se tornou cativo de Potifar, tendo em vista que Potifar se tornou o seu senhor. Passou a ser dono, proprietário da sua vida. Entenderam? Então, dentro do contexto de redenção, na questão
do mercado de escravos, significa que essa pessoa redimida, é uma pessoa que foi resgatada mediante um preço pago para o proprietário da sua vida, a fim de promover libertação do cativeiro. Entenderam? E propiciação. A propiciação, dentro do contexto, seria o sacrifício de expiação. É uma substituição. Propiciação, como substituição, significa você entregar algo no lugar de outrem. Melhor dizendo, é um ato para aplacar a ira de Deus. Restauração do pecador perante Deus, mediante uma obra propiciatória, mediante uma obra substitutiva, mediante uma obra de propiciação. Entenderam? Abram comigo ali no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo de número 8, os versos 1 e 2, diz assim, a respeito da nossa justificação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma acusação sobre mim e sobre você, uma acusação de que éramos pecadores dignos de morte, mas mediante a obra intercessória de Cristo, essa acusação não prosperou e nós fomos inocentados, por isso somos justificados. Esse é das manifestações do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus promove justificação. Por isso que essas três palavras são o alicerce do poder do sangue de Jesus. A justificação, a redenção e a propiciação. Agora abram aí, Efésios, capítulo de número 1, verso de número 7. Efésios 1, verso 7, diz assim, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, presta atenção. Temos a redenção pelo sangue. Por isso somos remidos de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça. Pastor, o que isso significa? Que Jesus foi lá no mercado de escravos, chamou Satanás e disse assim, olha, eu decido pagar o preço para tirar ele, essa vida das tuas mãos. Eu decido pagar o preço para tirar essa pessoa da escravidão com a qual tu tenha mantido. Eu estou disposto a pagar o preço para libertar essa vida do cativeiro. Qual foi o preço que Satanás pediu? A morte de Jesus, o sangue de Jesus. Jesus negou? Não, ele entregou. Ele se entregou e ele se entregou porque ele quis. Ele se entregou simplesmente porque decidiu nos amar, sendo nós pecadores, sendo nós devedores, sendo nós dignos de
condenação. Ele se entregou, decidiu pagar o preço espontaneamente para nos tirar daquele cativeiro. Agora, abram ali em Colossenses 2,14. Colossenses, capítulo 2, verso 14, nos diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha o que diz: tendo cancelado o escrito de dívida, tendo quitada a nossa dívida, tendo pago o preço devido para a nossa remissão, para o nosso resgate, por espontânea vontade, porque Ele fez mediante a graça, e a graça é um favor imerecido, não é por mérito, é porque Cristo decidiu. Ele foi ali, pagou o preço, quitou. É por isso que tem um outro versículo que diz que aquele que está em Cristo, não há mais acusação e nem condenação sobre a sua vida. Livre é. Por isso que tem um outro capítulo que diz lá, um outro versículo, Gálatas 5:1, onde diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Ele pagou o preço para nós sermos livres, para não haver mais cativeiro na nossa vida. É por isso que o sangue de Jesus, eu preciso entender a plenitude dele sobre a minha vida, porque pela fé eu me aposso do sangue, e a palavra de Deus diz que uma vez aplicado o sangue, seja sobre o que for, isto está santificado, isto está purificado, isto está separado para Deus. Então, pela fé, eu recebo a aspersão do sangue de Jesus. E recebendo a aspersão do sangue de Jesus pela fé, eu tenho justificação, redenção e propiciação. Abra ali em 1 João, primeira epístola de João, lá no Novo Testamento, do ladinho de Apocalipse. 1 João, 1 João capítulo 2, os versículos 1 e 2, diz assim: 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É para todos. É para todos. Deus não faz acepção de pessoas. É para todos. Ô pastor, não está escrito, mas todo aquele que nele crê. Pois é, Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Por que Ele faz acepção de atitudes? Porque tem uns que dizem sim e tem uns que dizem não. E Ele não obriga ninguém. Ele só dá a dica e escolhe a bênção. Mas se a pessoa não quer, amém. É uma escolha. E Deus não interfere nas nossas escolhas. Mas por que escolher o caminho da dor, se eu posso escolher o caminho da bênção?
porque todo aquele que nele crê não há de perecer, mas há de ter vida eterna. A propiciação é Cristo se colocando no nosso lugar, recebendo o nosso pecado, tomando sobre Ele os nossos pecados, para promover que a gente seja restaurado perante Deus. Então esses três tipos de ação são o alicerce do poder do sangue de Jesus. E Jesus verteu o seu sangue naquela cruz para liberar sobre mim e sobre você todo esse privilégio. Porque a todos quantos nele crerem, se tornarão filhos de Deus. Se tornarão filhos de Deus. E quem é que pode declarar Pai Nosso com legitimidade, senão os filhos? Amém? Então eu preciso entender a profundidade disso e usufruir disso. E isso é pela fé, mas como que eu vou ter fé em algo que eu não entendo? Então hoje Deus está revelando aqui ao meu e ao seu coração que a salvação não é um fim em si, a salvação é o princípio de toda a plenitude dos benefícios, das bênçãos e das promessas de Deus liberadas através dessa atitude de Cristo, para nós usufruirmos de uma vida abençoada, de uma vida onde a gente coma o melhor do fruto desta terra, e a gente possa marchar diante das aflições, das dificuldades e dos problemas, como alguém mais do que vencedor, mediante o poder que de Cristo se manifesta através de nós, para conquistar as nossas vitórias. É isso que eu tenho que entender, irmãos. A gente que às vezes fica limitado pela falta de entendimento. É por isso que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu entendo essa verdade, quanto mais eu medito nessa verdade, mais eu me aprofundo no que ela revela ao meu coração. E quanto mais eu recebo essa revelação no meu coração, com maior plenitude eu usufruo da graça e do amor de Deus. E essa é a proposta diante do poder da cruz, diante do que foi liberado naquela cruz, diante do que nos foi entregue por aquela cruz. Mas pastor, por que era necessário justificação, redenção, propiciação, através de um sacrifício de Cristo, tendo o seu corpo moído, traspassado, o seu corpo ali mutilado, e ter que derramar o seu sangue? Vocês lembram, numa das pregações passadas, quando a gente abriu a série O Poder da Cruz, eu comentei com vocês a questão de Adão e Eva, amém? Que foi aquela que eu ministrei sobre o vírus. Todo mundo lembra? Muito bem, Adão e Eva, quando pecaram ali, o que aconteceu? Diz, no desenrolar daquela situação, no capítulo de número 3 de Gênesis, depois você pode ler ali com calma em casa, que Deus foi cobrar de Adão e Eva o preço que deveria ser pago pela desobediência, pela soberba, pela altivez, pela falta de temor do coração deles. Qual era a sentença para quem comesse do fruto? Morte. Deus disse: certamente morrereis. Não era isso?
Agora Adão e Eva morreram. Mas Deus não tinha determinado que era para morrer? Tinha ou não tinha? Por que eles ficaram vivos? Deus mudou de ideia? Deus muda de ideia? Deus decide e depois ele decide outra coisa? Ele muda de ideia? Ele disse, certamente morrereis. Tinha que ter morte, certo? O que Deus fez? No lugar de Adão e Eva, ele matou 2 animais. Pastor, está escrito 2 animais no texto? Não está escrito 2 animais, mas diz que ele fez vestimentas para Adão e Eva. Está no plural. Isso significa que ele fez uma vestimenta para Adão e uma vestimenta para Eva. Isso significa que rolou a cabeça de um bichinho para Adão e rolou a cabeça de um bichinho para Eva. Certo? Entenderam? Então, houve morte ou não houve morte? Houve, porque para Deus vestir Adão e Eva, para cobrir o pecado, teve que matar 2 animais. Um morreu por Adão e um morreu por Eva. Então houve morte, a sentença foi cumprida, mas não se cumpriu em Adão e não se cumpriu em Eva, porque Deus fez uma expiação a favor de Adão e uma expiação a favor de Eva. O que é expiação? Uma substituição. Em vez de matar o pecador, Deus matou um animal no lugar do pecador. Dá para entender? Então, a partir dali, o pecado passou a requerer o seu preço. Qual é o preço do pecado? A morte. Então, todas as vezes que alguém peca, está em dívida com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário dela é a morte do pecador. Entenderam? Então, o que acontece? Todas as vezes que alguém peca, passou a ser alguém que deve para a morte e deve a sua vida. Só que o que Deus estipulou como sentença desde aquele momento do pecado original? Que haveria uma expiação, uma substituição para Deus preservar a sua obra-prima, para Deus resgatar. Então, o que aconteceu ali? Houve um tribunal. Nesse tribunal foi dado justificação para Adão, justificação para Eva. Nesse tribunal foi promovido redenção para Adão, redenção para Eva, porque foi trazido 2 animais. E foi promovido propiciação sobre Adão, sobre Eva, porque houve derramamento de sangue, houve morte. E através dessa morte foi encoberto, houve uma cobertura do pecado na vida de Adão e Eva. Entenderam? Agora abram comigo lá em Levíticos, no capítulo de número 1. Levítico, lá no Antigo Testamento, 3º livro do Pentateuco. Capítulo de número 1, os versos 1 ao 9, diz assim: Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado,
de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sob a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que Deus estava pré-anunciando, através da expiação, da propiciação, da justificação e da redenção promovida no exercício sacerdotal, no templo, em benefício dos ofertantes, dos pecadores, o que estava proposto em Cristo. Porque assim como aqueles animais foram trazidos perante Deus para fazerem propiciação, expiação, substituição, depois de julgados Adão e Eva, e perante Deus foram degolados, tiveram o sangue derramado, e foram esfolados. Como assim esfolado? Lá no Rio Grande a gente diz carnear, né? Tirar todo o couro. Então eles foram esfolados. Por quê? Porque Deus usou aquela pele para cobrir Adão e Eva. Então Deus mandou durante o tempo de caminhada no Antigo Testamento que houvesse essa prática, a fim de trazer à mente do ser humano a revelação de que por uma obra substitutiva haveria remissão, redenção, justificação, propiciação, salvação. Entenderam? Ô pastor, mas Cristo fez tudo isso? Olha para mim aqui. Qual foi o primeiro processo de Jesus? Escarneceram ele, colocaram uma capa sobre ele, bateram nele com bambu, fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele, bateram com bambu até enterrar os espinhos na sua carne. Os espinhos perfuraram o crânio, atingindo o cérebro. Depois disso, não satisfeito, levaram Jesus todo ensanguentado, com aquela coroa cravada no cérebro, cravada no crânio, para frente de todo o povo, e Pilatos tentou trocar Jesus por Barrabás, não deu certo, o povo escolheu Barrabás, mandou condenar Jesus, mandou crucificar Jesus. Aí diz que Jesus sai dali e ele vai levar 40 chicotadas com pontas de metal que rasgaram a sua pele. Ele foi o quê? Esfolado. Depois de receber essa quarentena de chicote, diz que botaram sobre ele aquela travessa da cruz nas suas costas.
No livro de Lucas tem o relato que essa madeira escorregou pelas suas costas. Isso arrancou a pele. Esfolou o couro de Jesus. Depois, a gente sabe que Simeão ajudou ele a levar a outra parte do caminho, aquela trava, porque ele não suportava mais. Quando ele chegou lá, naquele momento, montaram a cruz, atravessaram ele com pregos nas suas mãos, nos seus pés, e o ergueram naquele madeiro. E o sangue escorreu por aquela tábua. O sangue que vinha do seu corpo, das suas feridas, daquilo que foi esfolado nas suas costas, desceu por aquela madeira. Desceu por aquela madeira. Consumado esse momento, Jesus, Pai, entrego a Ti o meu espírito. A famosa frase dele na cruz. Entrego a Ti o meu espírito, está consumado. Porque tudo que precisava ser feito nele, para o meu e o seu resgate, para a minha e a sua justificação, para a minha e a sua redenção, para a minha e a sua propiciação, estavam ali, presentes nele, sem pecado, sem mancha, sem mácula, puro, santo, um santo morrendo pelos pecadores. Por isso foi um sacrifício perfeito. Ele pagou no seu corpo o castigo que nos trouxe a paz. Ele pagou no seu corpo a expiação a meu e a seu favor. Ele pagou no seu corpo o preço do meu e do seu resgate. Ele pagou no seu corpo, derramando o seu sangue, a justificação para nos isentar de toda a condenação promovida pelo pecado. Mas pastor, ali no livro de Levítico que nós acabamos de ler, não diz que era necessário queimar tudo no altar? E ali não diz que essa oferta se chamava holocausto? Você sabe o que significa holocausto em hebraico? Significa o que sobe. Por que que holocausto é o que sobe? Por que que o nome dessa oferta é o que sobe? Porque quando era tudo queimado, aquele animal se transformava em cinza, e a única coisa que sobrava dele era o quê? Fumaça. E a fumaça subia. E quando a fumaça subia, a ira de Deus era aplacada sobre o ofertante, sobre o pecador. Amém? Pastor, mas Jesus não foi inteiramente queimado. Olha para mim aqui. Jesus cumpriu tudinho naquela cruz. Ele verteu o sangue. Ele foi esfolado. Tá? Ele foi a substituição por mim e por você. E diz que findado os 40 dias após a ressurreição, ele subiu. Não é o que diz? Que ele subiu aos céus? Então ele foi o holocausto perfeito. Ele foi o holocausto perfeito. Por isso, nós somos
livres, para viver a liberdade pela qual Cristo nos libertou. Porque no seu sangue temos justificação, no seu corpo temos redenção, na sua vida temos propiciação. Porque perante Deus o seu sangue foi derramado a meu e a seu favor, para que possamos ser chamados filhos e filhas de Deus. Dá para entender a dimensão e a gente não usufrui muitas vezes. A gente se limita. A gente dá mais valor para o pecado do que para a obra da cruz. A gente se exime de chegar na presença de Deus, porque dá mais valor para o pecado do que para o resgate que Deus promoveu. Porque, irmãos, não há nada que nos possa separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ah, mas pastor, eu fiz pecados terríveis. Olha para mim aqui, lá em Isaías, daqui a pouco eu lembro o endereço, mas acho que é Isaías 40, se não é 40, é 41. Diz lá que Deus purifica os nossos pecados. Ele diz assim, ó: os vossos pecados podem ser escarlates ou carmesim, mas eu os purifico e faço que vocês fiquem brancos como a pura lã. Por que diz, seus pecados podem ser como carmesim ou escarlate? São duas cores avermelhadas muito fortes. A gente conhece uma no trivial como cor de vinho, sabe? Aquele que não é um vermelho assim, cor de sangue, mas é aquele vermelho bem escuro. Aí a gente diz, cor de vinho. Não é assim que a gente diz? O outro também é um vermelho muito forte. E na época, quando se pegava uma lã e se tingia com carmesim ou com escarlate, não tinha quem tirasse a cor. Podia fazer o que fizesse, nunca mais o tecido perdia o tom avermelhado. Sabe quando a gente vai ali para Mato Grosso do Sul? Alguém já foi? Quem já foi sabe que lá é lugar de terra vermelha. Meu querido, no verão, você vai lá, com aquele pó vermelho, naquelas estradas de chão batido. Quando você volta, pode botar a roupa no lixo. Nunca mais você tira. E não adianta confiar no rosa. Nem o Vanish funciona. Aquilo encranha, parece um talco aquilo, e gruda na roupa que só a misericórdia. O carmesim e o escarlate era pior do que isso. Quando encranhava no tecido, você podia fazer o que quisesse para fazer retornar, não retornava. Mas o que Deus quer dizer com essa figura de linguagem? Olha, o teu pecado pode ser como carmesim ou como escarlate, mas eu vos vou purificar de tal maneira que vocês vão ser mais brancos do que a pura lã. Pastor, no trivial significa que pode ser o pior pecado que exista na face da terra. O sangue de Jesus te purifica. Porque não há nada que possa nos impedir de chegar diante de Deus e mediante o poder da obra da cruz, não ter remissão, não ter perdão,
não ter conserto, não ter restauração, não ter justificação, redenção, propiciação. É impossível. Porque um coração arrependido movimenta o céu. Essa é a chave. Eu entender que só Cristo pode promover essa transformação, essa purificação, esse resgate, essa salvação na minha vida. Só nele. E eu entendendo a minha condição de pecador por causa do vírus, lembram do vírus? Eu entendendo pelo arrependimento, eu recebo o antivírus, que limpa tudo e deixa tudo de novo como era no princípio. Entenderam? Porque através de Jesus Cristo, não somos mais criaturas, mas somos filhos de Deus. É por isso que diz que em Cristo Jesus, eis que todas as coisas são feitas novas. Por quê? Porque as coisas velhas ficam para trás. Porque uma vez remido, mediante a confissão promovida pelo arrependimento, Cristo sacrificialmente promove tudo que é necessário para que possamos nos apresentar diante de Deus mais puros do que a pura lã, mais brancos do que a pura neve. Somos alvejados de tal maneira que até o Vênice passa vergonha. E Deus nos recebe como filhos e filhas, a fim de que todas as vezes que venhamos a dobrar o joelho e declararmos Pai Nosso, Ele promova tudo que é necessário para nos abençoar, nos suprir, nos prover, nos prosperar, nos dar a força necessária para superar as adversidades, para vencer as batalhas, para superar as aflições e marchar para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual disse que naquele dia que não sabemos a hora, nem o momento, virá para nos levar, para que onde Ele está, estejamos nós também. Fique de pé. O louvor vai estar ministrando. Feche teus olhos e medita. Realmente você está exercendo com ousadia o que o sangue de Jesus pode proporcionar para a nossa vida? Verdadeiramente estamos usufruindo de tudo que pela salvação nos é promovido, tendo em vista que a salvação é a porta de entrada? Porque diz a palavra que todas as promessas já têm em Cristo Jesus o amém de Deus. Já tem o amém. Deus já disse sim para todas elas. Nos foram dadas, a mim e a você, para vivermos uma vida, ainda que diante de aflições, de dificuldades, ainda que diante de desafios, usufruindo do melhor de Deus. Porque Cristo disse: eu venci. Eu venci.
Eu venci. Então, se eu estou nele e ele está em mim, eu também sou mais do que vencedor.